Muito bem, ela é fonoaudióloga, especialista em transtorno do espectro autista. É proprietária da clínica Espaço Evoluir, especialista em autismo, como dissemos, com formação internacional. Aí tem um monte de siglas aqui que eu vou pedir para ela decifrar pra gente. Eu estou recebendo aqui no estúdio ao vivo a doutora Ingrid Dias. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda aqui à Diário FM, ao programa Ponto de Encontro. Boa tarde, eu que agradeço. É uma satisfação estar falando de algo que é tão importante, que é sobre o autismo. A gente vê que cada dia que passa, cresce mais os números, né, de crianças diagnosticadas com autismo. Pronto, vamos começar essa reflexão, esse bate-papo aqui, né? Na verdade, preciso só lembrar aqui, o tema de hoje foi escolhido numa enquete, numa consulta aos internautas no dia de ontem. Na quarta-feira, dentro do projeto aqui do Ponto de Encontro, sempre é destinado a um tema definido pelo internauta. O tema é sempre interativo. Então escolheram falar de saúde mental. A senhora, com todo esse histórico aqui, esse currículo, tem essa especialização em transtorno do espectro autista, ou autismo, não é? E eu começo exatamente por aí. Ontem, quando a gente falou que vinha ter esse tema aqui, um colega nosso aqui da equipe, o Fabrício Ferrari, ele disse assim: Kleber, eu tenho uma dúvida. Aumentou a incidência do autismo ou o diagnóstico passou a ser mais assertivo? Fala pra gente. Hoje a gente já consegue fazer o diagnóstico muito mais rápido. Antigamente a gente não tinha hoje esses profissionais que nós temos hoje. E eu sempre falo, quem é que não tinha um amigo estranho? Eu falava, esse menino é estranho, ele não fala, ele não interage com ninguém. E naquele tempo era um autista, mas a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje. O diagnóstico hoje, ele está muito mais preciso. E a gente vê que os pais, eles vão buscar tratamento mais cedo. A gente pega logo lá na clínica que o primeiro fator que o pai ele bate não é nem um comportamento diferente da criança, é a fala. Por isso que o fonoaudiólogo, ele é o primeiro profissional que é procurado. Porque o pai chega, não é nem pela questão de falar, ele tem um comportamento estranho. Não, ele vai dizer, meu filho tem 1 ano e 5 meses, 1 ano e 8 e não fala. E aí a gente vai começar a observar que não é só a questão da fala, né? Que tem outras situações, comportamental, da comunicação, da interação social. Mas a fala é o que chama logo a atenção do pai. Que ele vai começar a comparar o filho do vizinho, os outros filhos, né? Os sobrinhos. Então, o primeiro impacto que traz é a questão da fala. Pois bom, já esclareça pra gente, né? A gente chama transtorno do espectro autista doença, chamar de doença é errado? É errado. É errado, né? Ele é de cunho neurológico, até porque não existe cura pro autismo, né? Você nasce e você vai morrer autista, mas a gente faz os tratamentos para que essa criança mais tarde ela tenha uma vida normal. Então a gente faz, por isso que eu sempre bato, a estimulação precoce, o tratamento quanto mais cedo, mais vitória seu filho vai ter, né? A gente já pega a criança de 1 ano e 5, né? Que já começa a apresentar algumas coisas de autismo. Então a gente vai começar a trabalhar, a gente começa a poldar muitas coisas que estão ainda para florescer no autismo. E é os 3 primeiros anos de vida que são importantes para a gente começar logo esse tratamento. Bom, data de quando, mais ou menos, que se começou a ter a possibilidade de diagnosticar o transtorno do espectro autista? Olha, já se falava de autismo em 1800 e pouco, já tinha estudos, né? Por isso que a ABA hoje, ela é o que a gente chama de um tratamento que tem a comprovação científica, né? Ela veio como divisor de águas aí no tratamento, onde começaram a estudar algumas crianças através dessa ciência que hoje é a ABA. Então já se fala em autismo há muito tempo. Era tratado e hoje a gente já coloca como estudos. Tudo que a gente fala hoje de tratamento, a gente sempre coloca na questão dos estudos. São comprovações científicas, né? Então, tudo que é estudado hoje, que é colocado para o autismo, ele é comprovado. Por isso que eu tenho essas certificações que você viu aí, o POD, o PEX, o ABA, né? O Denver. Eles são métodos e ciências que a gente utiliza para o tratamento da criança autista. Muito bem. Deixa eu só... a outra convidada que vai bater um papo com a senhora, ela está com alguma dificuldade tecnológica, produção, vejam com ela.
Ela disse que está no notebook e não apareceu essa perguntinha aqui, permitir acesso à câmera. Esclareça com ela, por favor, tá bom, Bruno? Quem mais aqui? Deixa eu passar aqui na nossa live também. Você pode fazer perguntas aqui para nossa convidada. Aqui conosco ao vivo a doutora Ingrid. Deixa eu ver se chegou perguntas aqui. Sim. Dulce. É o nome aqui, Pri Dias. Não, já é gente aqui esperando a participação da sua colega aqui. Muita gente já aguardando aqui a doutora Dulce Felicidade. Imagina você ir para uma terapia e o profissional tem esse sobrenome, né? Olha que felicidade. Muito bacana. Mas olha só, então para a senhora aconteceu a possibilidade do diagnóstico ser cada vez mais precoce, né? Mais cedo, e como é que chama? Você falou estimulação precoce. É intervenção precoce. Começar mais cedo. Quanto mais cedo. A gente vê que é muito importante, porque a gente já não deixa que fique com aquele grau já mais, o nível mais elevado, né? Quanto mais cedo você começar, a gente já pega hoje criança que o pai chega com 6 anos de idade. Aí você imagina que eu vou atender uma criança que já está com 7, 8 e o pai vai fechar diagnóstico agora. Aí ele vem com atraso de fala, comportamento difícil, questão sensorial abalada. Então, o que é que a gente pode fazer? Já não vai ser como se eu pegasse uma criança de 1 ano e 8, né? Para trabalhar, pode acontecer evolução? Pode, mas vai ser muito mais lento, né? Do que eu pegar uma criança que ainda está em desenvolvimento. Então, por isso que eu sempre falo para o pai, avô, tio, o que vocês perceberem de diferente em comportamento, em fala, o que é que a gente vai observar fora a linguagem atrasada, andar na ponta do pé, você chamar e ela não te olhar, não ter contato visual, né? Não ter interação, pegar brinquedo e não dar funcionalidade, rodar, ficar só com a rodinha brincando, ou deitar no chão e ficar fazendo movimentos repetitivos. Que seria a aplicação lógica, né, daquele brinquedo. O que é que a gente observa hoje? Não existe máquina nenhuma que você vai colocar uma criança e vai fazer uma imagem e vai dizer ela é autista. Hoje as avaliações elas são de observação. Não existe nenhuma medicação, não existe máquina que vai dizer, eu vou entrar nessa máquina e vai dizer que ele é autista. Não é. É por isso que as avaliações, elas são de observação. A gente avalia o que a criança está fazendo naquele ambiente. Por isso que passa por 3 profissionais importantes, que é o fonoaudiólogo, o psicólogo e o terapeuta ocupacional. Aqui na nossa live, a Pri Adriana, ela diz o seguinte: análise do comportamento é um tratamento eficaz para o TEA? É o que a gente tem de tratamento eficaz para o TEA. Explica pra gente o que se trata, hein? Hoje a aba, ela é análise aplicada ao comportamento. A gente vai trabalhar aquele comportamento difícil, porque o ser humano, para ele desenvolver, ele precisa ter 3 suportes importantes. A fala, né? Que é a comunicação, o comportamento e a interação. Se eu não tiver isso aqui, como é que eu vou desenvolver normalmente? Então eu preciso trabalhar esse comportamento. Imagine uma criança que bate a cabeça na parede. Uma criança que se irrita, joga as coisas, que ele tenta se comunicar e tem um comportamento difícil. Então a gente precisa aplicar essa questão da análise aplicada para a gente trabalhar em cima desse comportamento e fazer com que a criança ele desenvolva de uma forma satisfatória. Muito bem. A segunda profissional, a segunda especialista convidada para esse bate-papo com a nossa especialista do local, já está agora tudo resolvido, já temos contato com ela. Deixa eu passar aqui só um pouquinho. Da doutora Dulce Felicidade. Ela tem graduação em psicologia, especialização em educação especial, também em Libras, é pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental, mestra profissional em saúde coletiva. Uma luxuosa participação aqui com a gente, numa deferência muito especial. Ela fala com a gente de que cidade está em Santa Catarina. Tudo bem, doutora Dulce? Seja bem-vinda ao Ponto de Encontro e à Rádio Diário FM. Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje, estar compartilhando conhecimento com vocês. Falo aqui de Criciúma, Santa Catarina. Criciúma, em Santa Catarina, exatamente. Que bacana, que prazer. Acho que é a segunda vez que a senhora participa com a gente, já participou no nosso programa do sábado, não é? Falando, à época eu acho que era o lançamento de um livro seu, não é isso, doutora? Na época foi a terapia cognitivo comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, e a evolução, né, de pacientes que é utilizada, e a eficácia
A gente tá chegando, a seu sinal é um problema, né? Seu sinal tá chegando, seu sinal de vídeo tá chegando 100%, melhor que a encomenda. Mas o áudio tá dando uma picotada. A gente vai tentar mais uma vez. Caso contrário, a gente vai fazer uma ligação de áudio e vai colocar uma foto sua aqui, uma imagem sua, tá bom? Vamos tentar aí. Coisas da tecnologia, né? A senhora deve estar acostumada. Aliás, vou começar por aí. A telemedicina foi uma possibilidade que surgiu nesses anos da pandemia, né? A senhora também costuma atender, interagir pela rede social? Fala pra gente. Uhum. Sim, Weber, aqui não, tá muito ruim. Vamos fazer o seguinte, a produção tá dando uma ideia aqui. A senhora por acaso está usando fone de ouvido, que às vezes essa intercorrência está relacionada ao fone de ouvido. Se puder tirar o fone, deixar que eu... É isso? Ela está com fone? Usa. Para usar o fone, vamos ver se com o fone vai, ou aproximar o fone mais do seu lábio, né? Fica melhor, porque às vezes dá esse altos e baixos do som, aí o fone de ouvido fica naquela vibe ali de ler, não ler, aí dá essa picotadinha do sinal aí. Bom, enquanto isso, vamos lá, ver se vai agora. Doutora Dulce, colocou o fone? Oi, pois não, diga. Vou colocar aqui o fone. Então é isso. Então, pode ser que seja isso, tudo bem. Enquanto isso, eu vou adiantando aqui com sua colega aqui, podemos dizer, são profissionais ali, cada vez mais requisitados, né? Você atende no serviço público ou somente na iniciativa privada? Não, é somente na minha clínica mesmo que a gente faz, mas a gente abre muitas avaliações para quem não tem condições, né? Desde 2017 eu faço avaliações para ajudar nesse fechamento diagnóstico de graça, porque tem muita família aqui que precisa desse tratamento, precisa da avaliação para fechar o diagnóstico, porque a gente sabe que o Estado ele não está preparado, principalmente para o tratamento, não tem. Então, eu já tento de uma forma ajudar quem precisa. Eu consigo fazer avaliações para ajudar a fechar esse diagnóstico, quanto mais rápido. Ontem a gente estava repercutindo aqui no programa, Luiz Melo Entrevista, o perrengue que mães e pais de crianças com TEA estão passando com um plano de saúde, um dos mais antigos aqui de Macapá, uma dificuldade para manter os profissionais sendo atendidos pelo plano de saúde. Hoje a gente vai ver que as pessoas elas não estão capacitadas, né? E precisa ter um estudo. Não adianta eu falar, eu vou atender autismo, mas você tem experiência? Que curso você tem? De que forma? Que linha você vai atender? É por isso que a gente precisa estar estudando. Eu faço as capacitações, as minhas formações, que muitas vezes não é nem uma questão que eu vou atuar diretamente, mas eu quero aprender. Porque cada criança é cada criança. Então, uma técnica que eu uso com um não é com o outro, porque ninguém é parecido, né? Uma coisa muito atual também motivou a gente a agendar essa participação da psicóloga Dulce Felicidade. Foi o preconceito com a psicoterapia. Um tema aí instigante, hein, doutora Dulce? Exatamente. As pessoas, a nossa sociedade tem muito preconceito com a psicoterapia. Né? A terapia própria já tem muitas formas preconceituosas. Ouvimos de pessoas que dizem, terapia tá louco. Tô louca pra mim. Isso é uma fala. Lamentavelmente o áudio está muito complicado da gente. Nós temos um sinal muito bom de vídeo, mas o áudio está muito prejudicado. Eu vou retornar para a senhora com uma chamada de áudio, tá bom? E para a gente ver se a gente avança, porque um conteúdo desse a gente não pode ter essa intercorrência. Estamos no veículo de comunicação de massa, que é o rádio. Vamos atendendo aí, sabe lá até onde, né, o rádio alcança. Mas sobre essa questão, doutora, a senhora também tem que lidar com isso também. Aí ela até colocou aqui, psicoterapia é para louco, só vai no psicólogo quem tem falta de Deus. Depressão, isso é frescura. Bobagem, isso é de ansiedade. Bobagem, isso de ansiedade. São frases muito recorrentes, né, que se ouve. Geralmente a gente até fala assim para o pai, porque o pai, quando ele recebe um diagnóstico de autismo, não é fácil.
né? Você não está preparado. A gente sempre acolhe esse pai porque ele diz, eu programei muito esse filho, eu quis muito, e receber assim o autismo não é fácil. E sempre a gente encaminha para fazer um psicólogo, que a gente precisa. O pai, ele precisa, porque não é fácil você estar numa clínica todo dia, né? De manhã, de tarde, seu filho faz terapias intensivas, então não é fácil. Então a gente sempre encaminha na clínica para que o pai, ele faça esse acompanhamento com o psicólogo, que é muito importante, até para ele entender um pouco, né? Porque tem aquela questão da não aceitação, tem muito pai que não aceita, né? E se você não aceitar, vai ficar difícil, porque eu preciso que a gente una as forças, né? Família, terapeuta, para que a gente dê um avanço para essa criança. A família, ela é muito importante nesse processo. Então a gente precisa muito da família. Bom, vamos fazer contato com a doutora Dulce, agora numa ligação de áudio. Doutora Dulce, nos ouve? Sim, estou ouvindo bem. Agora aqui tá perfeito, viu? Poxa, que bom, obrigado pela paciência aqui, mas foi importante, que é um conteúdo que a gente reputa como muito importante pra gente compartilhar, tá bom? Usando uma palavra muito atual. Eu falei aqui de algumas frases, sua assessoria até passou, que era um tipo de coisas que a senhora podia comentar com a gente, né? Essa questão relacionada a preconceito com a psicoterapia, doutora. Isso. Hoje em dia, né, as pessoas têm muito preconceito porque elas sempre dizem, né, essas pessoas que usam essas falas preconceituosas, psicoterapia é para louco, só vai ao psicólogo quem tem falta de Deus, né, depressão é frescura. E vale lembrar, né, que a psicoterapia, ela trabalha a questão da saúde mental. E hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela define o quê? Saúde não é só ausência de doenças no meu corpo físico. Saúde é o bem-estar físico, mental e social. Então, assim, essas três áreas, elas precisam estar em equilíbrio para que nós possamos ter, de fato, a saúde. E as pessoas, né, hoje, quando se deparam com alguém que tem a depressão, né, dizem, é frescura, é só falta de ter o que fazer, né? E hoje, esse preconceito limita as pessoas a buscar a psicoterapia, a buscar ajuda, né? E quando a pessoa fala, né, é falta de ter o que fazer, mas hoje temos pessoas com agendas super lotadas, que trabalham muito e que desenvolveram a depressão. Né? E depressão é uma doença, ela precisa ser trabalhada, precisa ser tratada, muitas vezes ainda precisa da ajuda da medicação com o psiquiatra ali junto. Então, existem ainda muito receio na busca pelo tratamento, né? Então, já ouvi, né, nessa caminhada, ouvi gente dizendo assim, para que ir ao psicólogo? Teve um dia que eu fui lá, conversei com o psicólogo, menti para ele e ele nem descobriu, né? E aí, assim, vale ressaltar, né, que o psicólogo, quando a gente busca o psicólogo, ele não tem ali uma bola de cristal para adivinhar o que a pessoa está querendo dizer, né? Então, assim, se a pessoa ela usa de mentiras naquele ato da consulta, o psicólogo ele vai trabalhar em cima daquilo que a pessoa trouxe, né? E aí, assim, ele está procrastinando aquela melhora. Em vez de dizer assim, não, eu preciso de ajuda, eu preciso, né? Eu vou lá só para dizer como é que é. E chega lá, não fala a verdade, vai continuar lá mesmo, né? Uhum. Então, assim, tem muitas pessoas também, eu não acredito em psicoterapia. Para que eu converso com a minha amiga? Para que eu pagar uma consulta com a minha amiga de graça, né? E aí, assim, né, é diferente uma conversa profissional. O profissional, ele vai utilizar de técnicas e de abordagens para ele conduzir aquela conversa. Não vai ser só uma conversa específica que a pessoa vai ter ali, né? Então, assim, hoje em dia ainda existe muito desse preconceito, né? Das pessoas não buscarem por falta de conhecimento na realidade, né? Perfeito. Olha só, você falou sobre o profissional da psicologia, né? Você é uma profissional da psicologia, falou do psiquiatra. Aqui conosco, aqui nesse
debate nessa mesa redonda aqui do Grande Expediente de hoje está uma fonoaudióloga, e a gente nesses anos todos, 2 últimos anos, 3 anos na verdade da pandemia, estamos completando, a gente se deparou mais do que nunca com essa necessidade, uma equipe multidisciplinar, né? Tem o fono, nós vimos aqui durante a pandemia o trabalho dos fisioterapeutas até na UTI, né? O trabalho começa lá no comecinho mesmo, e eu queria permitir aqui um ping-pong entre vocês duas aqui, tá bom? Fique à vontade também para interagir com sua colega. Por favor. Doutora Dulce. Oi, meu amor. É um prazer. É um prazer todo meu. Eu já fiz um curso aí na sua cidade, em Florianópolis, o Denver, aí no Instituto Farol. Aqui é a fonoaudióloga Ingrid Dias, tá? Tá ao vivo com a gente aqui no estúdio. E aí eu quero saber, assim, se você faz atendimento de criança autista, o que é que você, qual é a área que você está atuando hoje, como é que esses índices de autismo, o que é que você pensa sobre esse aumento, né, que a gente está tendo hoje dos casos de diagnóstico de autismo? Atualmente eu não atendo esses casos de autismo, porque a minha área, eu atendo na área da deficiência auditiva, né? Eu atendo pessoas surdas, não é a área que hoje eu estou atuando, né? Mas a gente percebe também essa demanda que antigamente a gente não se escutava, né? Falar sobre o autismo, existia muito preconceito também, né? Da aceitação da família, essa dificuldade de aceitar, né? Meu filho é autista, e agora? O que eu vou fazer, né? Então, assim, a busca, a informação, ela é necessária, a ajuda profissional para saber lidar, né? Porque quando a mãe, ela está ali gerando um filho, né? Ela cria várias expectativas em relação a esse filho, né? E muitas das vezes, quando ela descobre o diagnóstico, né, do autismo ou de outra deficiência, né, ela passa pelo aquele momento do luto, da não aceitação, de como que vai ser, né? E, então, assim, é muito importante o profissional da área da psicologia, a busca e esse acolhimento, né? Esse acolhimento, porque tem como fazer o acompanhamento, tem como a criança com autismo, ela se desenvolver as suas habilidades, né? Ela vai ter ajuda do profissional para que ela consiga se desenvolver em várias áreas da vida dela, né? Daí a sua especialidade na linguagem de sinais, né? Em Libras, é isso, doutora? Isso. Muito bem. São outras necessidades do profissional, não basta ser... aliás, o profissional é instado a ser multiprofissional, né? A gente aprende de tudo um pouco, né? Da psicologia, a gente é um pouco psicólogo, então a gente tem que olhar o paciente como um todo. Eu não vou, como fono, ver só a questão da linguagem. Eu tenho que observar meu paciente como um todo. Né? Não é porque eu vou trabalhar só a linguagem, não. A gente trabalha outras situações de sensibilidade, de comportamento, não é à toa que a gente faz outros cursos que é para atuar. Porque imagina se você tiver condições só de pagar um fono, e os outros, como é que fica? Teve até uma colega de vocês, né, uma psicóloga, que estava diante do relato de uma criança, né, uma pré-adolescente, que estava falando de como ela assiste os animes, né? Os animes, lê o mangá e o quanto que isso estava ajudando, porque nesse episódio, nessa série, lida com perdas e tal, que era o caso dessa pré-adolescente, e a psicóloga falou, eu tenho que me atualizar, eu tenho que saber o que são esses animes aí que estão bombando aí, principalmente nas plataformas de streaming, né? Às vezes eles têm obsessão, hiperfoco por alguma coisa. Então, às vezes, para a gente conquistar aquele paciente, tem que ir a fundo saber quem é aquele boneco, aquela música de quem é, aquele dinossauro, que eles sabem dinossauro de todo jeito, que eu nunca nem vi, mas eles sabem. Então, a gente vai ter que buscar algo para conquistar aquela criança. Então, cada autista tem um jeito. Se refere a esses personagens com uma intimidade, né? Uma coisa tão natural. Porque eles têm hiperfoco. Tem criança na clínica que lê, né? 2 anos de idade. E aí a gente vai vendo que a questão é da letra, tem uns que gostam de números, tem outros que gostam de carros.
Se ele vê um carro, ele vai dizer, esse carro é tal, o país, eles gostam de país, eles gostam de coisas que, planetas, eles sabem tudo que é de planeta, coisa Datas. Datas. Né, Pedrinho? Pedrinho é meio enteado, né? Ele também tem transtorno espectro autista, a gente está absolutamente encantado, né, com as possibilidades, a capacidade que tem de memorizar certas informações, é incrível. Doutora Dulce, a senhora falou que tá em qual cidade? Criciúma, Santa Catarina. Santa Catarina. Pois saiba que tá para ser criada a Associação dos Amapaenses Radicados em Santa Catarina, viu? Daqui a pouco a senhora vai estar aí tendo que entregar açaí, camarão, peixe, viu? Tem muito amapaense por aí. A senhora já conheceu algum, não? Tem, sim. Eu sou professora também, né? Eu trabalho em escola, então, assim, na minha vida, assim, de acompanhamento com os alunos, assim, já encontrei bastante aqui em Criciúma. Ah, que maravilha. Olha, já estamos encaminhando aqui para o final desse bate-papo aqui com a senhora. Queria deixar o canal aqui liberado, a linha, no caso, agora, porque só está sendo possível a ligação pelo áudio. Não vai faltar oportunidade para a senhora voltar a interagir com os admiradores do seu trabalho. Aliás, deixa eu falar nisso, jogar para sua torcida aqui. Teve gente que passou aqui na nossa live e fez declarações explícitas de admiração pelo seu trabalho, viu? A Pri Adriana disse: Dulce, te amo, amiga. Você é meu orgulho. A Pri, lhe falou aqui. Uhum. A Pri é uma colega de trabalho, uma psicóloga, uma ótima profissional de Criciúma. Também ela atende online, atende aqui presencial, é uma professora nessa área da psicologia. A Marileia Clarimundo, né, falou do seu nome aqui também, agradeceu e parabenizou pelo trabalho de vocês. Doutora Dulce, muitíssimo obrigado, e quando tiver novidade, avisa a gente aqui. Tá, ok, eu que agradeço, obrigada pelo convite. Quando precisar também pode dar um toque, que eu estou aqui para contribuir positivamente no que for preciso aí com vocês, tá? Onde que as pessoas encontram, podem interagir mais, tem alguma rede social, tem um site, um blog, fala pra gente. Isso, eu tenho um Instagram, né, que é psicóloga dulce.felicidade. Também eu atendo pela plataforma Central da Psicologia. E o meu telefone pessoal, né? O Dulce, estão me perguntando, o Dulce é com I no final? Isso, com I. Dulce Felicidade. Tá. Isso. E o telefone, então, para contato, fala pra gente. O telefone é 48 98862 5664. Tá bom. 48 é o DDD 98862 5664. Doutora Dulce Felicidade, muito obrigado, viu, por sua participação com a gente aqui. Obrigada a você também, tudo de bom. Tudo de bom. Tchau. Até logo. Obrigado. Muito bem, e aqui no estúdio, também encerrando esse bate-papo aqui esclarecedor com a fonoaudióloga amapaense. Amapaense. Ingrid Dias. Sua irmã esteve aqui com a gente. Isso, a Bárbara. Semana passada, a Bárbara, a gente carinhosamente chama de Sargento Bárbara, lá na assessoria de corrida, que ela comanda lá os berros, o pessoal que treina às 5 da manhã. Isso, ela acorda cedo. Ela não botou você para correr também? Não, eu não posso ainda. Mas olha, doutora, a gente queria agradecer a senhora ter vindo aqui com a gente, bater esse papinho aí. E queria que também deixasse disponível aí quais são os canais de interação, como é que as pessoas podem achar seu consultório. É consultório que a gente chama? A gente tem clínica, nós temos 4 clínicas espalhadas aqui por Macapá. A gente tem uma lá no bairro Santo Inês, próxima à Orla, nós temos uma no Jardim Equatorial, nós temos outra no Alvorada e nós temos uma aqui no centro. São as 4 clínicas. Espaço Evoluir. Tem rede social? Só procurar. Só colocar Clínica Espaço Evoluir. E aí tem o meu Instagram FGA Ingrid Dias, onde a gente coloca os atendimentos, porque são gravados, tá? FGA é a abreviatura? É de fonoaudióloga. E aí a gente coloca lá nos stories todos os atendimentos, que é
pai vê, né? A gente não tem nada a esconder. Então a gente como profissional, a gente abre aí a porta para muita gente para ver o que é o nosso trabalho. Não só o meu como fonoaudióloga, mas do terapeuta ocupacional, do psicopedagogo, né, do educador físico, que a gente tem estimulação aquática, da fisioterapia para criança. Então a gente tem um leque de profissionais atuando no tratamento da criança autista. Muito bem, deixa eu ver o que mais aqui. A Railana, nossa colega aqui. Alô, Kleber, é o pessoal da oficina Injecar, no Muca. O pessoal tá ouvindo o seu programa, mandou um vídeo aqui, vou compartilhar com a produção aqui, porque é um vídeo, né? Não é só dizer que tá ouvindo, eles mandaram a prova aqui, cabal, de que estão acompanhando a gente aqui, tá? Enquanto ele ele baixa aí, o Brunão, a gente coloca no próximo bloco. Agradecer imensamente sua vinda aqui. Obrigada, que agradeço. Qualquer coisa, a gente vai voltar, a gente vai voltar com a equipe. Poxa, a tá gente agora a gente vai. Deixa eu lhe dar uma dica aqui. O programa Ponto de Encontro, esse nome que instiga tanto, saiu da cabeça de um gênio do rádio, que é o Luiz Melo. O Luiz Melo estava apaixonado pelo livro do Jaime Lerner, um urbanista que se destacou, foi prefeito de Curitiba, né? Foi governador do Paraná. E o Melo estava encucado com isso. Faltam pontos de encontro na cidade. O que a gente está querendo fazer com o projeto do Ponto de Encontro? É que às sextas-feiras a gente saia daqui e vai marcar um ponto de encontro aí. Por que não lá na clínica, né? Que tem essa multidisciplinar, a equipe multidisciplinar tem lá, né? Todas as ferramentas terapêuticas, enfim. E aí eu já vou deixar aqui o que a gente pode fazer. Em abril a gente faz a comemoração, né, que a gente tem do orgulho autista, né, do autismo. Por que não fazer uma semana ou então um dia, marcar todo mundo, uma roda, trazer um pai, para ele contar um pouco da experiência do filho dele na clínica, né, que é do Dia do Autismo, né, Dia Mundial do Autismo. Por que não trazer um pai, os profissionais falando um pouco o que é o meu papel hoje no trabalho do autismo. Cada um pode falar um pouco e a gente pode fazer isso na clínica em abril. A gente pode se organizar direitinho. Até porque as sextas-feiras agora estão cedidas até o carnaval. Então toda sexta agora a gente está cedendo aqui para o pessoal do Canto da Amazônia. Mas depois do carnaval, a gente agenda aí. Vamos ver. Tá bom? Até porque tem muito disso. É muito interessante você puxar essa reflexão. Outro dia aqui aconteceu, a gente estava numa matéria aqui que se propunha ser uma matéria corriqueira. Olha, saiu todo mundo impactado aqui. Estava acontecendo os Jogos, as Paralimpíadas Escolares. E esses estudantes saíram daqui de Macapá para uma competição nacional, né? Então foi muito disso. Crianças que até bem pouco tempo eram segregadas, ficavam, né, alijadas do processo. E agora, com a possibilidade dos Jogos Paralímpicos, elas exercem um protagonismo, voltam de lá cheias de medalhas e são recebidas nas suas escolas, né? É uma inversão histórica, né, doutora? É muito importante a questão do autismo, porque se você vê aquele cientista, ele é um autista. Uhum. Aquela pessoa que mexe no computador, ele é autista. Uhum. Então, a própria chamar de nerd, antigamente, que era algo pejorativo, hoje o cara bate no peito e diz que é nerd, sim. E é o autista, se você for ver o autismo, eu sempre falo que o autista ele pode ser o que ele quiser. Perfeito. Então a gente tem que encorajar como terapeuta que eu quero que o meu paciente lá mais tarde ele faça uma faculdade. Eu já tenho paciente que já terminou, já está se preparando para fazer faculdade. Então é o que eu quero. Eu quero ver ele se formando, trabalhando, casando, né? Eu quero que ele tenha uma vida normal, porque a gente sabe que o preconceito existe. E aí a gente tem que começar a trabalhar isso com as pessoas, que o autismo ele vai existir. Daqui a pouco vai ser metade da população. 50 autistas, 50 não autistas. Olha aí. Porque já vem os filhos dos autistas, Tem né? a expressão, né? Típico e atípico, como é que chama isso? É típico e atípico, né? Então a gente tem que começar a ver que o negócio vai ficar metade, né? Tem muito autista aí surgindo, tem uns que nós estamos fechando, outros que estão nascendo. Então a gente tem que estar preparado, o mundo tem que estar preparado para o autismo. Muito bem, recebemos aqui a fonoaudióloga amapaense Ingrid Dias, que é especialista em transtorno do espectro autista. A entrevista é mais longa, tanto é que não é o quadro normal. Na quarta-feira o quadro se chama Grande Expediente, né? São as entrevistas um pouco mais trabalhadas, um pouco mais elaboradas. Hoje com duas especialistas cruzando, teve uma intercorrência ou outra relacionada à tecnologia, mas deu tudo certo, era para ser. Tentemos trazer a senhora aqui na segunda-feira, não foi possível. Olha só, na votação o internauta escolheu um tema que a senhora tem autoridade, delegação e competência para falar. Muito obrigado.
que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. 18.